Pela estrada fora, eu vou bem sozinho, levar esses doces para a vovozinha. Pela estrada fora, eu vou bem sozinho, levar esses doces para a vovozinha. Nem todas as histórias que nós ouvimos quando somos crianças possuem uma única versão, sabia? E boa parte dos chamados contos de fadas, na verdade, tem origens muito antigas, de tempos em que as histórias não eram feitas para entreter, mas sim para alertar. E esse é mais ou menos o caminho do Chapeuzinho Vermelho. O conto você conhece. Uma menininha encarregada de levar comida para a avó, que mora no meio da floresta. Só que no caminho se depara com o lobo mau. Se aproveitando da ingenuidade da criança, o malvado animal descobre para onde o Chapeuzinho está indo e pega um atalho para chegar antes. Ele engana a vovó e a engole inteira e aguarda a menininha. O restante da história não tem como esquecer. Que orelhas grandes você tem! Ah, que olhos grandes, vovó! Que mãos grandes! E que boca grande você tem! Chapeuzinho também acabou na barriga do lobo. E se não fosse pela perspicácia do caçador, a avó e neta teriam morrido ali mesmo. Depois de salvas, elas viveram felizes para sempre. Ao menos era isso que as versões mais atuais da história queriam contar para o público. O verdadeiro conto não é tão diferente assim dessa versão infantil. Não. Só que ele tem alguns aspectos que eu posso muito bem chamar de sangrentos, que beiram ao horror. Até canibalismo você vai encontrar. E o curioso é que, se você pesquisar a fundo, não vai ser nada fácil achar a origem dos relatos. Você sabe que há quem diga que Chapeuzinho Vermelho surgiu perto do século X depois de Cristo, lá na França, a partir de uma história contada por camponeses, que logo chegou aos ouvidos dos italianos. A falsa avó, ou a história da avó, era como ela foi chamada. E se o século X depois de Cristo já pareceu antigo para você, é porque eu ainda não te contei que existem versões do Chapeuzinho Vermelho que datam de 3.000 anos atrás. Uma delas, na Europa, parece vir de uma fábula grega, escrita por Esopo, no século VI antes de Cristo. Eu estou falando isso só para você ter uma noção de que as águas em que vamos entrar agora já foram mapeadas há muitos e muitos anos. Essa versão sangrenta tem como protagonista uma jovem adolescente, que na época já era considerada adulta, porque tinha acabado de menstruar pela primeira vez. Mas o que parece, ela não usava nenhum capuz ou chapéu vermelho. Ela era apenas uma menina que acabou entrando em uma desventura. Acredita-se que uma das principais marcas da história, o famoso capuz, teria aparecido pela primeira vez lá no século XVII, e somente depois é que ele se tornou a principal marca da história. Mas sobre isso, a gente fala daqui a pouco, tá? O fato é que essa mesma jovem acabou recebendo uma ordem da família.
Ela deveria atravessar a floresta e levar pão e leite para a avó. Agora você me diz uma coisa. O que uma senhora de idade estava fazendo sozinha no meio da mata? Isso para mim é o maior mistério de todos. O que aconteceu a seguir não mudou muito conforme as versões. Não. O lobo aborda a menina na floresta. Descobre para onde ela está indo. Pega um atalho para chegar antes. É basicamente isso. Só que o que poucas pessoas sabem é que na história antiga, o lobo consegue entrar sorrateiramente na casa da idosa e mata a senhora sem dó nem piedade. E aqui não há chances de salvamento, hein? A crueldade do animal é tamanha que ele esquarteja a vovó. Já os pedaços da vítima são cortados devidamente e colocados em uma espécie de travessa para serem levados ao forno. Passados alguns minutos, finalmente, o Chapeuzinho chega na casa. Naquela altura do campeonato, o lobo já se vestiu de vovó e está deitado na cama. Para enganar a menina, que, diga-se de passagem, nada percebe, pois sua falsa parente está deitada na cama, alegando estar doente. Chapeuzinho entrega o pão e o leite para o lobo disfarçado. Mas ele diz para a garota não se preocupar, pois havia carne e vinho guardados. Ele, inclusive, oferece um pouco para Chapeuzinho, que aceita na hora. Ela devora, sem titubear, a carne da avó morta e chega a dizer que estava satisfeita pela refeição. Que coisa terrível! Olha, presta atenção agora no que aconteceu depois. O lobo, ainda como a avó, pede que a garota tire as próprias roupas, uma por uma, e se deite na cama com ele. Mesmo sem entender, a menina obedece às ordens e ainda ouve que tinha que queimar as peças, pois não precisaria mais de nenhuma delas. Dito e feito, Chapeuzinho se deita na cama, ao lado do lobo, ao mesmo tempo em que ela achava um pouco estranha a situação, mas estava tranquila, porque afinal era o desejo da sua avózinha. E logo após se deitar, a menina percebe que cometeu o seu maior erro. Chapeuzinho nota a quantidade de pelo da figura ao seu lado e descobre praticamente na mesma hora que aquele é o lobo vestido como a sua avó. É nesse momento que o pânico da menina se mistura com rosnados em forma de risos do animal, que revela que a comida e a bebida que Chapeuzinho havia consumido eram, na verdade, a sua vovozinha. E aqui existem dois finais para essa história sangrenta. Uma triste e uma razoavelmente feliz. Qual você quer conhecer primeiro, hã? Como é? A triste. Bom, se é isso que você quer. Basicamente, o lobo não perde tempo e faz de Chapeuzinho Vermelho a sua refeição ali mesmo na cama. Enfim, aí acabou aquela história. Ela é morta, assim como aconteceu com a avó, e nenhum caçador aparece para salvá-la. Já a outra versão. Assim que a menina sobe na cama e percebe que aquele era o lobo vestido como sua avó, ela consegue disfarçar a descoberta e joga uma desculpa para o animal,
A menina diz que precisa ir ao banheiro e que não queria fazer suas necessidades na cama. A mentira realmente funcionou com o lobo, mas ele diz que ela só pode ir se tiver um pedaço de barbante amarrado em seu corpo. E o objetivo disso era um só: para que a menina não conseguisse escapar. Só que a Chapeuzinho é mais perspicaz nessa versão, ó. Ela engana o lobo uma segunda vez, foge pela janela do banheiro, amarra o barbante em um galho e foge para longe da casa. Só que, assim como a outra versão, não há um caçador para vingar a morte da idosa. E não há um final completamente feliz. Esse personagem heróico só foi aparecer como conhecemos muitos séculos depois, quando os famosos irmãos Grimm resolveram contar sua própria visão dos acontecimentos. Foi lá no início do século XIX que eles lançaram essa nova visão do conto, tendo como base um trabalho chamado Vida e Morte de Chapeuzinho Vermelho. Um texto que, diga-se de passagem, tinha sido escrito pelo alemão Ludwig Tieck e contava com ninguém mais, ninguém menos que o próprio caçador. Os irmãos Grimm não só se aproveitaram desse elemento, como fizeram questão de tirar todos os traços violentos, sanguinários e até mesmo eróticos do conto, o que acabou fazendo com que a história se tornasse famosa rapidamente, não é? E você lembra que eu disse que lá no início de tudo, que a Chapeuzinho não era bem a Chapeuzinho? Pois é. Ela era apenas uma garotinha que se meteu em encrenca. Esse capuz da cor vermelha apareceu pela primeira vez na versão do autor Charles Perrault, de 1697. Era para ser um detalhe simples que relacionava a personagem com o fato dela ter se tornado uma mulher. Mas acabou que esse elemento se ligou à história fortemente. E se quisermos ir mais longe, o que acontece com o Chapeuzinho pode ser interpretado como as consequências das meninas que se desviam do caminho da moralidade. É como eu disse, algumas histórias não foram feitas para entreter, mas sim para alertar. Enquanto isso, cuidado, muito cuidado. O lobo mau. Pela estrada fora, eu vou bem sozinho levar esses doces para a vovozinha. Cuidado.